Se nós considerarmos o exemplo do apóstolo Paulo, que diz que pregava Cristo e este crucificado, se nós considerarmos que o apóstolo Paulo, quando pregou aos Gálatas, ele disse que foi para lá não querendo conhecer nenhuma outra coisa senão a Cristo e este crucificado para apresentá-lo aos Gálatas. Se nós considerarmos que no capítulo 3 de Gálatas, Paulo define a pregação como sendo a exposição, a apresentação do Cristo crucificado, sim, toda pregação deveria estar centralizada na cruz. Toda pregação tem o propósito de apresentar Jesus Cristo para o ouvinte. Se um sermão não chega à apresentação de Cristo, ele é meramente uma boa palestra, mas ele não se tornou um sermão. Ele pode ser uma palestra sobre vários assuntos, mas ele não se transformou ainda na apresentação do Evangelho. É importante que se apresente a cruz, e é importante que se apresente não apenas a cruz, mas o Cristo ressuscitado depois da cruz. Porque o Evangelho, de acordo com a Bíblia Sagrada, é acerca de Cristo. É interessante notar que em alguns lugares, alguns púlpitos de igrejas, tem sempre aquele versículo para que o pregador, quando ele sobe ao púlpito, ele leia e ele se lembre aquelas palavras dos gregos que falaram para Filipe: Senhor, queremos ver a Cristo. É importante que o pregador, no momento que ele está no púlpito, ele se lembre que a igreja está ali, que a própria igreja faz esse clamor: queremos ver a Cristo. E através da pregação, ele apresenta Cristo para esta igreja. Se o sermão não apresenta Cristo, o sermão não está centralizado na cruz, ele corre o risco de muitas vezes ser um mero moralismo, ser uma maneira de um aconselhamento cognitivo-comportamental, para usar dois termos técnicos. Então, o pastor transmite um conhecimento e espera que esse conhecimento seja suficiente para que os crentes se comportem da maneira como ele acha que eles deveriam se comportar. Talvez um exemplo claro que nós temos de um sermão cristocêntrico ou centralizado na cruz seja a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, o escritor fala sobre anjos, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre Josué, ele fala sobre o templo, ele fala sobre a arca, ele fala sobre os sacrifícios que eram realizados, mas todas as vezes ele volta para Cristo, ele centraliza em Cristo, ele apresenta Cristo. Esse é um sermão cristocêntrico, esse é um sermão evangélico porque apresenta o Evangelho. Esse é um sermão que deveria ser pregado todos os domingos pelos pregadores, para a edificação da igreja e a glória do Cristo ressurreto.